Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, que está conhecendo o nosso canal, e você também que já é um atraído pela Palavra de Deus, que é uma pessoa que já está aqui com a gente, que já está fazendo essa experiência, já está um montão de tempo com a gente, fazendo essa experiência com o amor de Deus, com a sua palavra, com o testamento de amor de nosso Senhor para cada um de nós. Bem, hoje domingo, dia do Senhor, a nossa Páscoa Dominical, é a nossa experiência de passagem, passar de uma semana para outra, passar de frustrações e dificuldades para um tempo novo, passar das alegrias para novas lutas que vão nos conduzir a algo mais, passar, como nos convida também a liturgia de hoje, a passarmos de tantas escravidões, a passarmos de apego a coisas humanas para chegarmos às realidades celestes, que são as realidades eternas para a qual verdadeiramente nós somos convidados. Bem, então a primeira leitura de hoje, esse texto do Eclesiastes, que vai falar sobre vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que a gente precisa entender que o texto, ele vai trazer uma palavra que é do hebraico evel. A palavra evel, um dos significados dela é vaidade, e acabou sendo traduzido assim nos textos. Porém, um sentido mais próprio dessa palavra é justamente vazio. Porque o livro do Eclesiastes e todo esse contexto eclesiástico, o próprio livro de Jó, vai falar muito sobre a desesperança que o povo estava vivendo. Por quê? Olha o que está passando ali nesse texto. Um homem que faz todo o seu esforço, trabalha debaixo do sol, mas ele tem sofrimento e ele vai morrer como todos os outros. Então, o povo estava passando por uma crise de fé e de esperança, porque via que, para que eu vou lutar? Para que eu vou me esforçar se eu não vejo, se a minha vida não é diferente da vida de um injusto? Então é melhor ser um injusto, porque pelo menos eu não vou ter trabalho e não vou ter esforço. Então isso é uma mentalidade secularizada e mundana, que muitas vezes quer se estabelecer na nossa cabeça também. E aí por isso o autor sagrado está passando por um esvaziamento. E aí, quando nós estamos vazios, o que nós precisamos? Do Senhor que nos encha. Nós precisamos voltar, porque o que acontece? Ele está se sentindo vazio porque ele está olhando e refletindo apenas sobre as realidades que estão diante dos olhos dele, que ele está se comparando com outras pessoas, ele está se comparando com um injusto, ele está se comparando com todo mundo e esquecendo que a gente não é todo mundo. E aí ele para de olhar para as maravilhas que o Senhor já fez, porque o Salmo vai responder a isso. O Senhor foi e o Senhor sempre foi o nosso refúgio. Então, ou o Senhor é um refúgio para nós, também pode ser uma tradução desse Salmo. Então, quando nós esquecemos das obras de Deus, quando nós esquecemos do caminho que Deus faz para cada um de nós, quando nós esquecemos da bondade de Deus, nós acabamos ficando só olhando para tudo que está ao nosso redor, e a sociedade de hoje vive um esvaziamento de todas as coisas. E aí eu acabo me esvaziando também. Então eu preciso me encher, não das coisas mundanas, mas me encher de coisas de Deus. Eu não posso me encher do que está ao meu redor, eu não posso me encher do que a sociedade está me apresentando, eu não posso me encher daquilo que os homens estão se alimentando, mas eu tenho que me encher das coisas de Deus e entender que a palavra de Deus me dá testemunho de que o Senhor foi refúgio para muitas pessoas, foi refúgio até mesmo para a minha vida. E tem uma coisa importante: se Deus foi refúgio, Deus não muda, então ele vai ser refúgio também hoje e sempre. Então o Senhor que foi refúgio vai ser refúgio e será refúgio. Isso é a verdade que vai nos ajudar a vencer e suportar e passar pelos vazios que às vezes a vida vai tentar nos impor. É recordar de toda a obra que Deus já fez na nossa vida. É recordar dos grandes favores de Deus por cada um de nós. A segunda leitura, ela vai trazer para nós o elemento de que precisamos que os nossos pensamentos
corroborando com o que eu já estava falando, que os nossos pensamentos precisam estar nas coisas celestiais e não nas coisas da terra. Os nossos pensamentos precisam estar além daquilo que a gente pode ver. Por quê? Se o meu pensamento está naquilo que eu vejo tristeza, pobreza, corrupção, desigualdade. Então, o meu pensamento ele vai se desanimar. Mas quando eu penso que essas coisas são produtos de uma vida incorreta dos homens, mas que Deus tem um projeto além disso para a minha vida, então eu começo a viver também em vista não das coisas humanas, mas de onde eu quero chegar. Por exemplo, a gente precisa viver a nossa vida em vista daquilo que a gente deseja para o nosso futuro. Por exemplo, uma pessoa que quer comprar uma casa, ela vai fazer o quê? Ela vai economizar, ela vai juntar dinheiro, ela vai deixar de ir a alguns lugares, ela vai deixar de perder oportunidades, porque ela tem um objetivo na vida, ela quer comprar a sua própria casa para sair do aluguel e tal, pode ser. E assim temos que ser cada um de nós, porque para chegar ao céu, eu vou precisar economizar na fala, economizar na minha maneira de ser, eu vou precisar mudar, né, a minha maneira de ser, eu vou precisar não ir a qualquer lugar, porque alguns lugares podem me roubar o céu, alguns lugares não convém. Então, quando eu quero o céu, eu não faço tudo o que os outros fazem. Quando eu quero o céu, eu não me permito o que todo mundo se permite. Quando eu quero o céu, eu preciso viver uma vida de um homem novo, porque o céu é para aqueles que ressuscitaram com Cristo. Ressurreição é uma experiência de vida nova. Então eu busco viver uma vida nova e deixo o homem velho, as práticas velhas, os hábitos velhos. Isso também se chama conversão, quando eu começo a mudar a minha vida em vista daquilo que Deus tem e deseja para cada um de nós. Então isso é conversão, quando eu começo a mudar a minha vida, quando eu começo a transformar o meu pensamento, quando eu começo a deixar Deus modelar-me para que eu não faça o que todo mundo está fazendo. E aí, deixar o homem velho é deixar as práticas de luxúria, né? Dos desejos sexuais, dos impulsos, da vontade da carne, é deixar também as impurezas, sejam as impurezas da fala, porque às vezes a gente é muito impuro no falar, né? Fala palavrão, fala besteira, fala coisa de duplo sentido, a gente incita pecado nas outras pessoas, é buscar não viver a impureza no olhar para as pessoas como filhos de Deus e como pessoas que precisam chegar ao céu em santidade. E não olhar as pessoas como um desejo, como um objeto sexual que eu posso usar, que pode me satisfazer, ou deixar com que meu pensamento fique solto e frouxo de olhar para uma pessoa e já desejar ela e pensar o que eu poderia fazer com ela. E a impureza também no vestir, né? Que às vezes a gente se veste de maneira para provocar, para seduzir, para chamar a atenção. A gente tem que tomar cuidado com a avareza também. A liturgia de hoje vai falar muito da avareza, que é o apego aos bens materiais, apego ao dinheiro, apego a querer ter, a possuir e a dominar as coisas. Então eu preciso, pouco a pouco, ir deixando que o homem velho vá morrendo em mim, que o homem velho vá perdendo espaço na minha vida e deixar com que a força da ressurreição vá renovando, vá transformando as coisas dentro da minha vida, vá transformando as coisas no meu coração. O Evangelho vai falar também sobre essa diferença do egoísmo, né, do avarento, e o desespero, porque um homem está desesperado porque o seu irmão não quer dividir com ele a herança. E aí temos uma pessoa que está avarenta, egoísta, querendo toda a herança para si, e o outro que está de olho na herança do irmão, que quer uma parte. Mas será que ele trabalhou para ter essa parte? Será que é justo que seja dividido? Não sei. Mas tem alguém de olho nessa parte da herança. A gente tem que tomar cuidado com isso também, que às vezes as pessoas têm alguma coisa e a gente quer o que os outros têm. A gente acha que a gente tem uma obrigação, que o outro tem uma obrigação de fazer por mim. Como esse homem vai a Jesus, Jesus resolve o meu problema. Jesus, pede ele para dividir comigo. Achando que, como se Jesus tivesse obrigação, e Jesus vai dizer, quem me fez juiz? Como se Jesus tivesse uma obrigação de fazer o que ele quer. Como se Jesus tivesse a obrigação de ser o servo daquele homem e fazer do jeito que ele quer. E aí, nós vamos ver na parábola que Jesus vai contar que não adianta a gente querer guardar e acumular coisas nesse mundo. Porque ninguém leva nada. No caixão só cabe você. No caixão não cabe mais ninguém.
Só cabe você. Não cabe, muito mal cabe uma roupa que vão colocar em você para você usar. Mas não cabe dinheiro, não cabe joias, não cabe casa, não cabe carro, não cabe amante, não cabe histórias de vida. No caixão é você. É você e o que vai acontecer logo em seguida, que é o seu julgamento, que é a sua consciência que vai te acusar do que você fez ou não fez diante de Deus. Então, não adianta eu guardar muitas coisas, guardar coisas até mesmo no meu coração, como mágoas e rancores, ou guardar muitos bens, porque isso não cabe no caixão. E aí eu vou morrer e acabei perdendo tempo de dividir as coisas, de ajudar alguém, de estender a mão, de fazer algo por alguém que necessitava. Porque o segredo da vida cristã é dividir. É dividir o que eu sei, é dividir os meus bens, é dividir as minhas capacidades, é dividir e partilhar sobre o amor, é dividir a palavra com pessoas que não a conhecem. Porque tudo que eu tenho é para ser compartilhado, é para ser dividido, é para ser colocado à disposição para a obra de Deus. Mas às vezes nós guardamos e fica tudo por aí. Então não queira guardar coisas, mas queira ter um coração livre, cheio de desejo de céu e de eternidade. Porque perder o céu por causa de bens, perder o céu por causa de pessoas, perder o céu por causa de coisas é muito pouco. A gente foi feito para a eternidade, e eu perder a eternidade por causa de alguém, eu perder a eternidade por uma briga, eu perder a eternidade por dinheiro, é muito pouco. Então não deixe que seu coração se apegue a coisas que passam, mas que você tenha única e exclusivamente um desejo de eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.